Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre receita digital. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, veja aí no canal, está disponibilizado, assista ele também, tem muitas informações bastante importantes sobre receita digital. E aqui neste segundo vídeo nós vamos abordar principalmente as dúvidas que foram enviadas por você que trabalha aí no varejo farmacêutico. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal da Apsen, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que nós elaboramos especialmente para você e já deixe seu like, tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que nós elaboramos com bastante carinho aí para você. E compartilhe o vídeo para que todos aprendam cada vez mais sobre receita digital. Bem, aqui contamos mais uma vez com a presença de um convidado super especial, Jauri Siqueira Júnior, farmacêutico, consultor e professor. E vamos aqui para a primeira pergunta, recapitulando um pouquinho do nosso último vídeo, Jauri. Você comentou que toda prescrição, né, prescrição feita em qualquer site de prescrição, aqueles sites que são utilizados, né, que são sites para prescrição, precisam ser validados naqueles dois sites verificadores do ITI. É isso mesmo, né? E no caso, Jauri, é necessário imprimir essa validação? É uma dúvida bem frequente de todas as equipes de balcão, de farmácia, farmacêuticos. O processo de validação, ele não precisa ser impresso. O que se sabe e o que se tem na legislação até hoje é que é necessária realizar a validação. A validação ela vai apresentar resultados e o farmacêutico, como profissional habilitado a dispensar medicamentos no Brasil, segundo a legislação atual, ele assume, né, ao dispensar este medicamento, no caso dos controlados, ao dispensar e registrar a dispensação, que ele realizou todas as verificações. Então não é necessário, na legislação atual, imprimir o resultado da verificação e validação. E num outro contexto, Jauri, quando a gente fala de fiscalização, que é necessário apresentar só o PDF, existe a necessidade, por exemplo, de fazer a impressão desse PDF, até para fazer aquelas anotações relacionadas ao comprador do produto. Como é que funciona esse processo, Jauri? Perfeito. A Anvisa, no ofício número 7 de 2020, há um questionamento do CRF São Paulo frente à dispensação e com dúvidas em relação à prescrição eletrônica e digital, ela esclareceu que para dispensar medicamentos controlados é necessário sim imprimir essa receita digital e realizar o registro de lote, dados do comprador, dados do medicamento e o registro da dispensação ou intercambialidade, por exemplo. No contexto da fiscalização, a fiscalização ela deve seguir a legislação atual, né? Isso é um princípio básico. Não é necessária, né, imprimir todas as receitas. Agora, as de controlado, a Anvisa foi muito certeira na resposta, falando que ela deve obedecer a portaria 344, por exemplo. Então é necessário se imprimir, é necessário fazer essa distinção, se a gente está falando sobre a dispensação de medicamentos controlados ou não. Nos controlados é obrigatória, sim, né, a impressão e o registro físico da dispensação, por enquanto. Interessante, Jauri. Então, com relação àquele Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, né, o SNGPC, sim, tem já o procedimento, né, que o farmacêutico conhece muito bem, com relação à receita física. Muda alguma coisa, Jauri, com relação à receita digital? Por enquanto não muda, Marcelo. Por enquanto nós seguimos todo o princípio básico, toda a escrita, todo o processo de registro, de envio do arquivo XML ao SNGPC, tudo se mantém igual. O que se sabe e se espera é que, com um fenômeno de centralização de todos os registros e toda a informação, se espera, né, e acredita-se que tudo isso seja informatizado, que cada vez mais a gente precisa escrever menos e que se unam as plataformas de dispensação
verificação e validação ao SNGPC. Esse caminho, essa rota está se formando, ainda não se fechou, mas a gente pretende, né, e espera que caminhe para essa direção. Bacana. Jori, agora a gente vai falar aqui de uma das perguntas campeãs, né, que a gente mais recebeu com relação ao uso, né, da receita digital no dia a dia, né? Então, a dúvida bastante comum é assim, a farmácia se preocupa, né? Eu posso receber essa receita digital sem fazer nenhum tipo de investimento, ter que contratar algum tipo de serviço? Como é que funciona isso? Qualquer farmácia consegue hoje receber uma receita digital? Qualquer farmácia consegue, Marcelo, né, e público, receber uma receita digital. Ela não é obrigada, isso é muito importante esclarecer, né? Mas para conseguir, ela vai ter que ter alguns princípios básicos, né? Como mencionados no primeiro vídeo. Ela precisa ter acesso à internet, ela precisa ter uma impressora, né? E ela precisa ter um sistema de informática e de internet livre, que possa acessar as plataformas e os sites verificadores e validadores. Contudo, nós temos hoje um ecossistema de plataformas privadas de prescrição eletrônica vasto no Brasil e que cresce a cada dia. São cerca de 20 plataformas, embora sejam poucas as mais conhecidas. Quando um médico, lembrando, uma plataforma de prescrição eletrônica é um site que une principalmente 3 entes: o paciente, o prescritor e a farmácia e membros da farmácia, inclusive o farmacêutico. Hoje, durante a pandemia do coronavírus, a gente enxerga, né, e sabe que a maioria das plataformas ela tornou gratuito o acesso para baixar o PDF da prescrição eletrônica e realizar a dispensação dessa prescrição eletrônica ou receita digital. Existem algumas que cobram? Sim, existem, mas são poucas. É um processo que ainda tem discussão, as plataformas não seguem uma regulação específica ainda para elas, está se caminhando para esse desenvolvimento, mas para o princípio básico é necessário somente a informática e o acesso à internet, né, para realizar a dispensação das receitas digitais. Ótimo, ótima informação, Jori. E com relação ao dia a dia lá do farmacêutico, como é que ele faz, Jori, para saber se essa assinatura realmente ela é verdadeira? Perfeito. O passo essencial para verificar se uma receita digital, prescrição eletrônica é válida, é a verificação ou validação junto aos sites validadores. Como a gente mencionou no primeiro vídeo, mas eu queria reforçar aqui, e vai aparecer o link para vocês durante o vídeo, são os 2 sites de verificação e validação, né? Que é o verificador.iti.gov.br ou o segundo, né, o mais novo, específico para documentos de saúde, assinaturidigital.iti.gov.br. Esses 2 sites, eles verificam algumas coisas, tá, em comum. Quais são elas as 2 principais? A veracidade, né, se o documento é real, se ele é íntegro, se não foi corrompido, e a validade da assinatura eletrônica padrão ICP Brasil. Bacana, Jori. Dentro desse assunto que você comentou, como é que faz, no caso, Jori, para evitar fraude na receita digital, né? Que é um avanço, lógico, com relação à receita física, né? Mas eventualmente ainda pode existir alguma tentativa ainda de fraude, né? Como é que faz para evitar uma fraude na receita digital também? Poderia ter muitas respostas à sua pergunta, Marcelo, mas a principal é: o farmacêutico tem que seguir o fluxograma da prescrição eletrônica e da receita digital. Hoje a gente formulou, né, e sabe que um e-book, né, que mostra todos os passos da prescrição, desde o médico, do paciente até chegar à farmácia. Mas o passo essencial para impedir fraudes é a validação e verificação nos portais de validação mencionados previamente. Só ali a gente vai conseguir realmente verificar. Friso, dou ênfase, pessoal, ao fato de que até hoje no Brasil nós aceitávamos, né, assinaturas à mão e receitas em papel. A gente não tinha tanta segurança assim, né, e capacidade de verificar se realmente foi aquele médico que assinou, se aquela receita é real ou não. Isso tudo é uma novidade. Com a assinatura digital, né, eletrônica e a receita digital, nós temos pela primeira vez na história da prescrição, né, da dispensação de prescrições brasileira, a capacidade de, através de um clique, um upload num site, verificar isso.
Então é um grande avanço, né, em sentido de acesso à informação e segurança da informação. Excelente, Jauri. Jauri, também uma outra pergunta campeã agora, né? A gente recebeu bastante questionamento com relação a isso. Por exemplo, a pessoa chega na farmácia, ela tem uma receita digital e tem 3 medicamentos. Aí a farmácia, ela consegue, por exemplo, vender 2 desses medicamentos. A pessoa com a receita digital, ela consegue comprar esse terceiro medicamento que faltou numa outra farmácia? Bom, a dispensação fracionada, né, e esse é o cerne, né, dessa pergunta, ela é um desafio e sempre foi, né, seja na receita digital ou na receita física comum, né, em papel. A dispensação fracionada é permitida? Sim, ela é permitida em alguns casos. Isso não está muito bem esclarecido ainda na legislação, né? Mas o que hoje se pode prever? Nem todas as plataformas, como eu disse anteriormente, elas têm o mesmo nível de tecnologia. Nem todas as plataformas seguem o mesmo padrão. Mas com a capacidade, a flexibilidade que se permite um tratamento em um universo eletrônico, se cria caminhos para que isso seja possível. Tá? É obrigatório? Vai conseguir fazer em todas as receitas? Não. Não vai conseguir fazer em todas as receitas. O que se pode imaginar é que se um tratamento está numa plataforma digital, eu consigo ter uma maleabilidade na dispensação. Isso ainda não está implementado, é um caminho a se trilhar, assim como o registro da dispensação pelo farmacêutico. Isso não está ainda esclarecido e não existe um portal universal para se fazer isso. O que ocorre hoje no registro da dispensação, daí nesse caso específico, tenho 3 medicamentos, dispensei só 2. Como que a gente sabe que a gente dispensou só 2? Registrando a dispensação de só 2. Seja no meio físico ou no digital. Algumas plataformas têm essa possibilidade, nem todas ainda fazem. Mas se acredita que com a receita digital e um tratamento salvo na nuvem, você consiga registrar isso de maneira mais flexível do que você receber um papel e ter que retê-lo, né? Até hoje, na receita. Muitos de vocês já sofreram com isso, como pacientes ou como farmacêuticos e membros da farmácia. Você vai perder a sua prescrição porque eu preciso retê-la. Nas receitas digitais, isso é um pouco mais flexível. Bacana, interessante, Jauri. Jauri, dentro desse ponto, né, uma coisa que também a gente recebeu muito questionamento, como é que o farmacêutico faz, como é que a garantia que ele tem que essa receita já não foi dispensada anteriormente? É uma ótima pergunta e é uma pergunta que enfoca um dos valores essenciais do farmacêutico, que é a garantia do uso racional de medicamentos, como a gente conhece o RM. Se você garante que foi dispensado algo, você impede o acesso novamente a um tratamento desnecessário ou ao uso prolongado de uma substância, como por exemplo um antimicrobiano, que pode trazer uma série de efeitos adversos colaterais. Para responder bem objetivamente essa pergunta, eu vou só destacar 2 coisas. Uma, para que eu consiga impedir, eu preciso registrar a dispensação, seja no meio físico ou digital. No meio digital, daí o segundo enfoque ainda não existe um padrão de registro de dispensação eletrônica no Brasil. Ele está começando a ser criado e acoplado ao portal assinaturadigital.iti.gov.br. Esse segundo portal de verificação e validação, ele vai ter uma série de funções novas. Nós estamos hoje na véspera do lançamento de mais 8 funcionalidades nesse portal do ITI, do CFF e do CFM. Uma das que se espera que saia logo é o registro eletrônico público e universal da dispensação pelo farmacêutico. Contudo, para que isso ocorra, farmacêutico, é muito provável que você vá precisar ter assinatura eletrônica digital como profissional farmacêutico para poder assinar eletronicamente esse documento. Não faria sentido a gente garantir todo o processo digitalmente até agora e na dispensação a gente não assegurar que seja digital também. Então, provavelmente, vai requerer sim a assinatura padrão ICP Brasil do farmacêutico. Relembrando, é obrigatório ter? Por enquanto não é. É recomendado? Recomendadíssimo.
Bacana, Jauri. Então, essa informação eu achei muito importante, Jauri. Só para reforçar, então, vamos até o termo bloquear. Então, como é que eu faço esse bloqueio da venda? Se eu acabei de vender, né, numa farmácia, como é que eu bloqueio que tem uma possibilidade de que seja feita uma outra venda com essa mesma receita? Como bloquear? Garantindo o registro da dispensação eletrônica. Hoje, vida real, como ela é, aonde eu faço? Algumas plataformas privadas garantem esse registro. Ou seja, né, como assim, Jauri? Cheguei com a plataforma X, uma prescrição, e entreguei ao meu farmacêutico. O farmacêutico vai acessar esse site da plataforma e vai verificar, opa, já está registrado que algum farmacêutico da farmácia X dispensou. Não posso mais dispensar para o senhor porque já foi dispensado. Jauri, qual que é o fluxo então, né? Desde o momento que existe a prescrição, foi feita a prescrição, até a dispensação final desse medicamento, a pessoa saindo com esse medicamento nas mãos. Qual que é esse fluxo aí total? Perfeito. Vocês vão conseguir enxergar, pessoal, durante o vídeo aqui, um fluxograma. Esse fluxograma faz parte do e-book que a gente desenvolveu em conjunto, eu e a Apsen, especialmente para vocês, gratuito. Está acessível no link da descrição desse vídeo também, tá? Do vídeo 1 e do vídeo 2. Vamos lá. Eu chamo esse fluxo de caminho da receita digital. O caminho da receita digital, ele segue e congrega 3 principais entes. O prescritor, seja ele um médico, um nutricionista, enfim, ou um próprio farmacêutico, o paciente e a farmácia e sua equipe de farmácia. O farmacêutico ele vai interagir lá na ponta, no final, na dispensação. Mas vamos começar do início. O médico ou o prescritor vai atender um paciente em seu consultório ou por telemedicina à distância, vai chegar a um diagnóstico, uma anamnese e vai prescrever um medicamento. Prescrevendo esse medicamento de maneira digital na plataforma, ele garante o quê? Que este tratamento está salvo na nuvem, ou seja, na internet, tem uma prescrição eletrônica amarrada a ele e que alguém, no caso o paciente, e a farmácia, ou seus membros da farmácia, consigam acessar digitalmente esta prescrição. Bom, o paciente saiu com a sua prescrição eletrônica, tem várias maneiras dele sair com essa prescrição eletrônica. Ele pode sair com ela através de um token, né, no seu celular ou no seu e-mail, ele pode sair com a receita digital impressa, ele pode sair com a prescrição digital somente com link de acesso a essa prescrição digital, e ele vai levá-la ou enviá-la até a farmácia. Lembrando, hoje nós temos uma portaria que permite, por exemplo, entrega remota de medicamentos controlados, né? E isso não ocorria até agora no Brasil antes do coronavírus. Então ele pode sim encaminhar essa receita digital. Olhem que facilidade, que segurança ao paciente de não se expor ao ambiente, podendo se contaminar ou contaminar outras pessoas, né? Em relação ao coronavírus, por exemplo. Então garante uma facilidade e uma segurança ao paciente. Então ele envia ou encaminha esses códigos de acesso ou a própria receita, o próprio PDF da receita digital à farmácia. A farmácia, ao recebê-la, vai fazer o quê? Vai acessar o PDF, seja por link, por token, por QR Code, por acesso à plataforma, vai baixar esse PDF no seu computador na farmácia, no balcão, vai ler essa receita, realizar toda a anamnese farmacológica, se a dose está correta para aquela patologia, se a posologia está correta, se tem os endereços específicos da clínica do paciente, todos os dados, e aí vai efetuar algo que ela nunca fez antes, que é a verificação e validação junto aos portais verificadores e validadores, que a gente falou várias vezes, mas eu não vou deixar de repetir, que é o verificador.iti.gov.br ou assinaturadigital.iti.gov.br. Com isso, pessoal, fazendo o upload deste PDF, o que a farmácia e seus membros garantem? Que o arquivo é íntegro, que ele não foi fraudado, forjado ou modificado após a emissão dele, e se a assinatura digital ela é válida, se ela segue um padrão Brasil e se ela está dentro do seu prazo de validade. Se utilizar o segundo portal validador, que é o assinaturadigital.iti.gov.br,
o portal já vai dizer se aquele profissional que prescreveu está habilitado junto ao Conselho Federal, por exemplo, de Medicina. Fazendo isso, a farmácia garante todo o processo de segurança da informação dessa dispensação de receita digital. Além disso, se for um controlado, ela vai ter que imprimir a prescrição digital e garantir todo o registro padronizado pela Portaria 344. Garantir o registro dos dados do comprador, o número do lote, a quantidade de caixas, medicamentos e assim por diante. Importantíssimo, e como a gente frisou nas perguntas anteriores, o registro da dispensação eletrônica, por enquanto, está atrelado às plataformas privadas. Não deixe de fazer esse registro farmacêutico. É importantíssimo que você garanta o acesso, caso o paciente leve essa prescrição para outra farmácia que já foi dispensado em outro local. Você está assegurando o uso racional de medicamentos e impedindo o uso incontrolado de substâncias controladas, né? E psicoativa, por exemplo. Esse fluxo de processo garante segurança, informação, adesão ao tratamento e vai ser uma porta de entrada muito importante para a modernização do processo da prescrição e dispensação no Brasil, segundo os moldes já utilizados ao redor do mundo. Então faça a sua parte, garanta a segurança, estude sobre isso. Tive muita oportunidade de interagir com farmácias que transformaram sua realidade tanto empresarial como sanitária, né? Capacitando prescritores ao redor do Brasil sobre este tema e se tornando um estabelecimento de saúde relevante, né? Socialmente e sanitariamente. Excelente, Jauri. Bem, então vocês viram o objetivo do Conexão Farmácia é estar sempre levando informações relevantes, importantes e atuais para você e do varejo farmacêutico. Aqui no link abaixo, na descrição, temos o e-book que o Jauri comentou, foi elaborado aqui em conjunto do Jauri junto com a Apsen e é um presente aí para você que nos acompanhou aí nesses dois vídeos. Então, para quem não assistiu o primeiro vídeo, vá lá, assista ao nosso primeiro vídeo, tem informações bastante importantes também sobre esse tema de receita digital. E mais uma vez lembrando, se inscreva no canal da Apsen, ative o sininho para receber as notificações para nossos próximos conteúdos. Deixe seu like, tenho certeza que você deve ter gostado muito aí dos dois vídeos. E compartilhe o vídeo, né? Leve informações para os seus amigos, seus colegas aí do varejo farmacêutico. É muito importante a gente estar divulgando informações importantes para que todos tenham aprendizado e conhecimento aí sobre o assunto. Quero agradecer demais aqui mais uma vez a presença do Dr. Jauri. Obrigado, Jauri, por atender o nosso convite, né? E parabéns aí por todas as informações que você levou aí para o nosso público do varejo farmacêutico. Muito obrigado, Jauri. Muito obrigado.